Ok, tá gravando aí? Bem, pessoal, deixa eu fazer o seguinte, né? Como vocês não tiveram a aula onde eu falei de circuitos de primeira e segunda ordem, eu vou fazer aqui um apanhado rápido aqui dos circuitos de primeira e segunda ordem. E pior que vocês vão até, teoricamente, eu vou depois logo passar para um assunto que eu falei com eles hoje, e já vou até passar para uma parte mais importante, talvez, vocês trabalharem, tá? Bom, antes de circuito de primeira e segunda ordem, tá? A gente tem que lembrar algumas coisas que a gente já tinha visto, certo? Que vem de capacitores e indutores. Capacitores e indutores, vocês viram lá como é que funciona, né? Como é que funciona capacitor e indutor? Capacitor e indutor, né, eles são regidos, digamos assim, por essas leis que estão aqui, né? A tensão, a corrente no capacitor é igual a capacitância vezes a derivada do capacitor, da tensão em relação ao tempo, e a tensão no indutor, ok, é L DIL dt, certo? Isso, né? Com isso a gente pode tirar algumas conclusões, né? Primeiro, você não pode, por exemplo, quando você estiver trabalhando com corrente contínua, né? Corrente contínua, ou seja, quando não tem variação nenhuma, tá? Na corrente, se não tem variação nenhuma, a derivada, né, da corrente ou da tensão nos dois casos, certo? São correntes e tensões contínuas, vão dar zero, certo? Só que quando você tem a derivada zero no capacitor, você tem um circuito aberto, porque a corrente vai ser nula, certo? Qual é o elemento do circuito? Quando qualquer que seja a tensão, você tem corrente nula, um circuito aberto, certo? Da mesma forma, no indutor, a derivada da corrente ser nula quer dizer o seguinte: qual é o circuito cuja tensão é zero, qualquer que seja a corrente? É o curto-circuito. Então, isso a gente viu, certo? Isso a gente viu. Legal? Então, beleza. Outra coisa que a gente sabe, como aqui nós temos derivadas aqui, né? E a gente quer trabalhar com valores, né, finitos, digamos assim, né? O que acontece? Eu não posso ter variações bruscas na minha tensão, no caso do capacitor, e na minha corrente, no caso do indutor. Se tiver uma variação brusca, e aí é interessante falar um pouquinho, né, de uma coisa que a gente vai ver aqui, ó, mais para frente. Eu vou passar aqui rapidinho, mas é importante falar um pouquinho sobre isso, tá? Olha só. Aqui eu estou definindo. Ih, rapaz, tem até um texto aqui, ó. Deixa eu zerar ele. Não sei porque foi colocado aqui, mas beleza. Olha só, aqui eu estou definindo uma função que talvez vocês já tenham visto essa definição em cálculo, tá? Mas é o que a gente chama de degrau unitário, tá? Ela é uma função porque ela existe em todos os t's, certo? Inclusive quando t é igual a zero. Por quê? Porque, olha só, ela é zero quando t menor do que zero. E ela é 1 quando t maior do que zero. Estão vendo? Essa é a função degrau unitário. Em zero, o que acontece? Em zero acontece o que a gente chama de descontinuidade. Vocês já viram essa brincadeira aí, né? Descontinuidade. Essa descontinuidade, o que causa se você for fazer uma derivada? Vai fazendo a derivada aqui. Quanto é que vale a derivada aqui? Isso é uma derivada de uma constante, que é a derivada de zero. Quanto é que é a derivada de zero? Zero.
Aqui vale 1. Quanto é que é a derivada de 1? 0. Então, para 1, eu diria que de 0 mais em diante, né? Você tem 0. De 0 menos em diante, você tem 0. Só que em 0 mesmo, né? No 0 propriamente dito, você tem uma derivada infinita. Você concorda? Porque não é o ângulo, não é a tangente do ângulo. Quando você está aqui, o ângulo é 0. Quando você está nessa parte aqui, o ângulo é 0. Quando você está nessa parte aqui, o ângulo é 0. Quando você está no 0, o ângulo é 90 graus. E tangente de 90 graus é infinito, certo? Então isso é uma descontinuidade. Você não pode ter descontinuidades, né? Em capacitores e indutores. Por quê? Porque senão você teria uma derivada infinita ali, certo? Naquele ponto. E nesse caso você teria o quê? Uma corrente infinita no capacitor e uma tensão infinita. Concorda comigo? Não é mesmo que se fosse num instante de tempo mínimo, certo? Mas teria. Então você não pode ter, isso não acontece. Na física isso não pode acontecer, tá? E aí eu sei que isso é importante, né? Que a tensão no capacitor não varia, né? Aqui eu poderia ter colocado qualquer valor de tempo, viu, pessoal? Aqui eu estou usando 0, mas eu podia colocar qualquer valor. Por exemplo, na tensão em T igual a 1 no capacitor. A tensão em T igual a 1 em 1 menos vai ser a tensão em T igual a 1 em 1 mais. Vocês estão entendendo? Não tem uma variação brusca, não pode ter, porque senão vai ter uma derivada infinita. Vocês entenderam? Isso vale da tensão no capacitor e vale na corrente no indutor, certo? Beleza, ok. Então agora vamos fazer uma coisa interessante aqui, né? Ah, legal, olha, outra coisa que a gente já viu, isso aí vocês viram, tá? Assim, eu não entrei talvez nesses detalhes, mas vocês viram isso aí, certo? Então é interessante saber que a corrente no indutor, qualquer que seja o ponto, qualquer que seja o tempo, ela não pode variar bruscamente, tá? Então quer dizer que I de T, por exemplo, se fosse T igual a 4 segundos, I de T igual a 4 menos vai ser igual a I de T igual a 4 mais, que vai ser igual a I de T igual a 4, certo? Você tem ali o mesmo valor, certo? O que é? 4 menos, 4 mais e 4. 4 menos é você tendendo a 4 pela esquerda. 4 mais é você tendendo a 4 pela direita. E 4 é o próprio 4, certo? Então todo mundo aí é contínuo, certo? Notem que no degrau unitário não tem continuidade, certo? Você tem uma descontinuidade no degrau unitário, certo? Por isso que gera, se tivesse um degrau unitário, por exemplo, no capacitor, né, a tensão dele não vai alterar, certo? Vai ser igual a tensão que estava antes. Se a tensão era 0, vai continuar 0, certo? Ok? O 0 mais vai ser 0, tá ok? Não quer dizer que depois de um tempo não aconteceu uma variação. Como assim? Vou explicar. Ó, por exemplo, olha esse circuito que está aqui. Circuito muito simples, tá? Que tem um capacitor, né? Ele está com uma chave fechada, né? E essa chave foi fechada durante muito tempo, certo? Muito tempo. Quer dizer o seguinte, quer dizer que esse capacitor ele já se transformou num circuito aberto, concorda? Se foi fechado durante muito tempo, ele já se transformou num circuito aberto. Então, se ele é um circuito aberto, atenção, esse cara aqui, galera, ó, eu vou até mostrar aqui, esse cara, eu vou até botar um branco aqui, ó, essa parte do circuito aqui não existe, tá dando para entender? Ela não existe, certo? Ela não existe, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, na verdade, não, desculpa, ela até existe, ela até existe, tá falando besteira aqui, ela até existe, tá? Só que, como já se passou muito tempo, a tensão no capacitor, ela
é a mesma tensão do resistor, que é a mesma tensão 2 volts. Vocês concordam que é tudo mesmo igual? Porque ele não vai passar nada ali, ok? É a mesma tensão 2 volts. Então, o que vai acontecer? O V de 0 menos, né? Vai ser igual ao V de 0 mais. O que é o V de 0 mais? Note que quando eu chegar e tirar, ou seja, eu abrir o circuito, né? Quando eu abrir o circuito, vai ficar um circuito assim, ó. Certo? Então, teoricamente, no infinito, a tensão do zero, a tensão do capacitor vai ser zero. Por que a tensão no infinito vai ser zero? Tem alguma fonte aqui nesse circuito? Essa corrente, inclusive, vai ser zero também. Tinha uma corrente de 1 ampere aqui, não tinha? Porque o capacitor estava aberto, estava passando só para o resistor. Como é 2 do outro lado, tinha uma corrente de 1 ampere. Aquela corrente também vai ser o quê? Também vai ser zero. Concordam comigo que também vai ser zero? Tá? Porém, né? O que vai acontecer? Essa corrente aí do capacitor e a tensão do capacitor, elas não vão variar instantaneamente, certo? Elas vão continuar. No início, elas vão valer 2 mesmo. Então, VC de 0 menos vai ser 2, VC de 0 mais vai ser 2. Agora, o V de mais infinito do capacitor vai ser 0. Por que o V de mais infinito do capacitor vai ser 0, Abel? Ué, porque vai sobrar um circuito que é só esse aqui. Nesse circuito não tem fonte nenhuma. Concordam comigo que não tem fonte nenhuma? Certo? Não tem fonte nenhuma. E se não tem fonte nenhuma, lá no infinito a tensão vai ser zero e o resistor vai ser zero. Porém, logo no início, né, no zero mais, digamos assim, tem uma tensão naquele capacitor. Concordam comigo? E essa tensão no capacitor permite que a gente escreva, né, essas equações aqui, ó. Essas equações aqui. Que equações são essas? Vou explicar. Se tem uma tensão no capacitor, vai ter uma corrente no capacitor. Concordam comigo? Legal? Vai ter uma corrente no capacitor, né? No início, essa corrente, ela vai ser até 1 ampere, porque aqui a gente viu que lá era 1, né? Não é isso? Lá era aquela corrente do capacitor. Depois ela vai diminuir até ser zero, porque tudo vai ser zero no circuito. Está dando para entender? Mas você pode escrever o seguinte, ó, que a corrente aqui, através da lei de Kirchhoff das correntes, né? Você pode escrever que o I de R mais o I de C vai ser igual a zero. Legal? Foi entendido? Legal. Aí você pode aqui escrever quem é o I de R. É a tensão V. Eu até posso escrever, eu coloco o V aqui, mas na verdade a gente não colocou, mas isso aqui é uma tensão em relação ao tempo, né? Tá ok? Então isso aqui é o V de T dividido por R. Notem que o V de T é igual ao V de C, que é igual ao V de R, tudo igual, certo? Ok? Legal? Beleza. O que vai acontecer? I de C mais I de R, né? As duas estão chegando e não está saindo nenhuma, né? As duas estão chegando na Terra e não está saindo corrente nenhuma, concordam comigo? Né? Porque a Terra é como se fosse um nó. Você também podia imaginar aqui também esse nó de cima, tanto faz. Legal? Ok? Então você pode escrever que V de T sobre R, que é o I de R, mais CdV de T dt, que é o I de C, é igual a zero. Ok? Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o C dV de T dt de um lado e o V e aqui mais V de T sobre R, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar, né? Eu vou só colocar o dV de T dt. Então para isso tem que dividir todo mundo por C. Estão vendo aqui? Aí eu vou fazer o seguinte, só para simplificar, para a gente não ficar usando esse T o tempo todo, tem um T ali, tá bom? Mas a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai botar só o V, tá legal? E eu tenho essa equação diferencial aqui, concorda que é uma equação diferencial? Legal? Essa é uma equação diferencial, aliás, ela está aqui, né?
É uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, né, de coeficientes constantes e coisas desse tipo. Tem até a forma de resolver lá padrão. Eu vou resolver aqui, não é? Porque ela é tão fácil de fazer, então a gente resolve. Você concorda que um dv dt igual a menos v sobre rc? Se eu pegar esse v e botar para cá, né, e botar o dt para lá, não vai ficar assim, ó, dv sobre v é igual a menos 1 sobre rc dt? Integra dos dois lados, ó, integrei dos dois lados. O que vai dar? Vai dar logaritmo neperiano de v mais uma constante, certo? Menos 1 sobre t, menos 1 sobre rc vezes t mais uma constante. Por quê? Integrou o dt, ficou menos 1 sobre rc vezes t, mais uma constante, certo? Essa constante aqui, ó, né, eu vou chamar de C1, essa aqui eu vou chamar de C2. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Na verdade, eu vou chamar essa constante aqui de log neperiano de A, certo? E vou zerar a constante do outro lado, porque constante de um lado, constante do outro, você pode zerar a constante, não pode? Pode, é uma constante também, não é? Eu vou chamar ela de log neperiano de A. Porra, por que você fez isso? Porque aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse log neperiano de A, não é aqui, desse lado, né? Eu vou chamar, vou botar isso aqui para esse lado, vai ficar C2 menos C1, que é a constante, não é? Essa constante eu não posso chamar de um log neperiano de alguma coisa? Posso. Então, coloquei aqui, log neperiano de A. O que vai acontecer? Vai ficar log neperiano de V menos log neperiano de A, vai ser menos 1 sobre RC vezes T, ou menos T sobre RC, certo? Mas log neperiano da diferença é a divisão, certo? E aqui vai dar menos T sobre RC. E a equação aqui, se log neperiano de V sobre A é igual a menos T sobre RC, V sobre A é igual a E elevado a menos T sobre RC. É a definição de log neperiano, concorda comigo? Ou, botando o A para o outro lado, o V de T é dessa forma aqui. Tem professor que faz diferente. Ele pega isso aqui, já, direto, né? A E elevado a menos T sobre RC, e substituir aqui mostra que quais são que encaixa no negócio. Só tem que descobrir quem é o A, certo? Você vai descobrir um A ali qualquer. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá? O que você precisa descobrir aqui para resolver essa equação? Você precisa descobrir quem é esse A aqui, certo? Como é que a gente descobre isso? Aí o R e o C. Não, o R e o C é dado no problema. Concorda que o R e o C é dado no problema? Tá? Como é que a gente descobre isso? Fácil, você usa a condição inicial. Como assim condição inicial? O V0 não é igual a 2, quer dizer, nesse caso não era igual a 2 não, né? Aqui não sei quanto é que ele é, mas vamos supor que ele vale a V0. Pode ter um valor qualquer, ele é o valor que ele tinha anteriormente, concorda? O V0 é o V0 menos, que é igual ao V0 mais, que é igual ao V0, certo? Então, você substituindo, ó, o que é V0? Não é o V de T quando T é igual a 0? Não é V0? Não é isso? V de T quando V é igual a 0 é V0. Não é? V de 0. Né? Só substituir. Quando T é igual a 0, isso aqui vai dar 1. Então, o A vai multiplicar 1 e vai ser igual a V0. Então, esse A quanto é que é? V0 e elevado a menos T sobre RC. Concordam comigo? Ok? Então, já descobri qual é a equação do meu circuito, né? Do meu circuito, quando eu não tenho fonte nenhuma, certo? Eu só tenho uma carga em algum elemento, ou um indutor ou um capacitor que está no circuito, ok? Então o que você precisa saber para saber a tensão no capacitor, né? Notem que quando T tende a infinito, olha o que acontece, quando T tende a infinito, o E elevado a menos T vezes infinito vai ser E elevado a menos infinito. Isso vai o quê? Vai tender a zero. Se isso vai tender a zero, é aquilo que está certo. Tudo vai tender a zero, porque não tem fonte. Concorda comigo? Não tem fonte? Tudo vai tender a zero. As correntes todas tenderão a zero, não é isso? E
não é nem entender, galera, é zero mesmo, porque T igual a infinito. Aí você fala assim, mas não, depende, realmente depende desse RC aqui, concorda que depende desse RC? Se esse RC aqui for muito grande mesmo, tem que ser um T muito grande, concordam comigo? Porque é 1 sobre T, tem que ser um T muito grande para você poder chegar no infinito, vocês concordam comigo? Porque você está dividindo pelo RC, isso chama constante de tempo, é o decaimento da curva, porque isso é uma exponencial. Se o RC é grande, o decaimento é pequeno, você pode ter até uma pilha, digamos assim, né? Porque o RC é grande, decai muito pouco, né? Vou ter uma resistência grande, capacitância grande, por isso que o cara fala que um capacitor grandão, ele pode te dar um choque, né? Quando você desliga um equipamento eletrônico. Por quê? Um capacitor grandão, mais uma resistência multiplicando ele, vai dar uma coisa muito grande. Então a tensão vai demorar muito a cair. Por isso que vocês não pegaram isso, mas quando se consertava a TV de tubo, vocês não sabem nem o que é TV de tubo, eu acho. Sabe sim? Então, pois é. É que vocês são da geração, vocês são millennials, pô, não é? E nasceram ali tudo em 2000, não é isso? 2000 e pouco, não foi isso? Pois é, então, pô. Bom, vamos combinar que em 2005 quase todo mundo já começou a ter as TVs de tela plana, começaram as TVs de plasma, foi por aí sim. Eu cheguei em Maringá em 2006, não, foi antes, 21, minha filha tem 20, foi em 2021, por aí, não, 2001, foi 2003, não, acho que foi em 2003 que eu cheguei aqui em Maringá. Então, eu ainda tinha TV de tubo, sim. Eu trouxe uma TV de tubo lá do Rio de Janeiro, com certeza, era a minha mudança. Depois eu troquei por uma TV de plasma, né? Lembra que tinha de plasma? Era legal a TV de plasma, ela gastava muita energia, mas ela tinha uma qualidade muito boa dos pretos, etc e tal, que a TV de hoje, para você ter uma qualidade muito boa, né, semelhante à TV de plasma, né, principalmente nos tons pretos, etc, você tem que ter uma tela OLED, por exemplo, como nesse celular, né? Você vê aqui, você não vê. Eu estou vendo cinza. Você está vendo cinza porque meu pano de fundo é cinza. Mas se eu colocar o preto aqui, você não vê nada, você está entendendo? Você não vê um cinza. Qual é o problema das TVs de LED? É que elas têm que ter uma iluminação atrás, né? Que é justamente em LED, tá? Que vai projetar essa luz branca, né? Através de um painel. E esse painel, quando tiver o preto, que você ainda vai ter um vazamento dessa luz branca, então fica um preto menos bom, certo? Alguns monitores com determinadas tecnologias, você vê muito pouco isso. Os IPS são melhores, né? Mas realmente o que é preto mesmo, que não usa essa luz atrás, são as telas OLED, que é um LED orgânico, né, que o pessoal chama, e que realmente dá uma qualidade muito melhor, né? A imagem é absurdamente bem feita, é boa. Qual é o problema das telas OLED? Bom, primeiro o preço, né? Elas são normalmente 3 a 4 vezes mais caras do que as telas de LCD padronizadas, né? Mesmo os mini LEDs, etc. São mini LED, QLED, isso tudo é para fazer um cara que não é OLED ficar mais próximo do OLED, tá certo? E outro problema do OLED é que você tem que tomar cuidado para não ter burn-in, que é você ficar com áreas da telas marcadas, tá? Então, por exemplo, em computadores, você tem que tomar cuidado, você ficar muito tempo, tem que variar, né? Sim, é o que se faz normalmente, que antigamente tinha burn-in nos monitores de tubo, porque o fósforo também queimava com o tempo. Mas no OLED também tem, mas os OLEDs mais novos, para dar burn-in, é difícil pra caramba, eles têm várias proteções, tá? Às vezes dá burn-in você consegue resolver, porque você manda ele ficar dando um refresh no LED várias vezes, ele melhora pra caramba o burn-in, sabe? Se tiver, às vezes fica imperceptível.
Eu tomo meus cuidados, né? Um cuidado é você não ficar com a tela muito tempo, se é assim parada, né? A tela do Windows não é muito problemática, mas a barra de tarefas sim. Tá ok? A barra de tarefas sim, tá? Esse aqui não é muito problemático, porque eu toda hora estou variando aqui, etc. Né? Não fico tanto tempo assim, porque você vai ficar muito tempo mesmo, tá certo? Legal. Esse aqui é OLED também, tá? Eu já tive, já tive celulares das primeiras gerações lá, do S8, da Samsung, que ele dava burn-in. Eu tive burn-in. Ficava um roxinho, né? O burn-in era mais nos botões. Exatamente, nos botões. Isso. A barrinha lá em cima. Eu tive burn-in no S8. No YouTube ficava as barras laterais. Isso, exatamente. Mas, olha, depois dessas séries mais novas, eles já fizeram um monte de... Tecnologia avançou, né, galera? Atenção, né? Hoje o OLED ainda é muito caro, mas é uma coisa bem legal se você quer qualidade. Tá certo? Oi? Eu tive burn-in no meu S8 também, né? Aí depois eu mudei, já fui... Aí depois teve S10, já não tinha... Eu tive vários... aí eu comecei a trabalhar... eu lembro que eu peguei o Note 10. Né? Eu peguei o Note 10. Né? Por quê? Porque ele tinha canetinha. Depois que eu me acostumei com a canetinha, nunca mais acabei com a canetinha. Canetinha para mim é vida. Tanto aqui como aqui. Né? Então aqui eu tenho até uma canetinha velha para não estragar a novinha que está aqui. Ó. Eu fico usando a velha. Tá certo? Bom, beleza. Vocês entenderam, né? Então eu estava falando sobre as constantes de tempo, né? Então, né? Ele chama aqui o tal, pessoal, ó. Aqui ele chama a constante de tempo, né? Ele pega esse cara aqui, ó, que é o que divide o t, e chama de tal, tá certo? Essa é a constante de tempo. Quanto maior a constante de tempo, mais lentamente vai cair, certo? Quanto menor a constante de tempo, mais rapidamente vai cair. Legal? Oi. Essa DO a gente sempre vai chegar nela, né? Se for um circuito de primeira ordem, que só tem um elemento, sim. Se for um circuito de segunda ordem, você vai chegar numa EDO de segunda ordem, certo? Agora, eu não vou ensinar as EDOs de segunda ordem. Eu vou ensinar, inclusive vocês vão ver isso hoje, uma técnica que resolve tanto EDO de primeira ordem como de segunda ordem. Tá? A de primeira ordem eu estou mostrando aqui como é que se faz. Então, o que você tem que fazer para descobrir a tensão no capacitor num circuito RC sem a fonte? Você precisa descobrir o tal, concorda que é o tal, que é o RC, e você precisa descobrir o V0, o resto já está pronto. Vocês concordam comigo? Você só precisa do V0 e do RC. Faz um exemplo aí, Abel, vou fazer. Tá? Vou pegar aqui, ó. Olha aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Não, é só você descobrir esse valor. Acabou. É só você descobrir a constante aqui. Tá, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Olha só. Ele fala assim, ó. No circuito abaixo, determine VC, ó, VX e I0. Note, I0 é quem? A corrente que passa em VC. Concordam comigo? Tá? Mas olha só, o I0, galera, é a corrente, né? Digamos, em I igual a zero, sei lá, você tá entendendo? O I0, não, desculpa. Não, corrente zero é essa corrente, não é I igual a zero, não. O I0 é a corrente que passa em VC. Tá ok? Desculpa aí. Tá? Deixa eu explicar aqui para vocês como é que a gente vai fazer essa questão. Olha só, ele fala que o VC vale quanto? Que ele vale 30. Certo? Que ele vale 30. Pô, cara, isso aqui é quase o circuito RC que a gente quer. Concorda? O circuito RC que a gente quer um circuito assim, ó. Puta, que cara chato aí, hein? Não é isso que ele quer, que a gente quer? Não é?
Onde aqui tem um C, aqui tem um R. É isso que está acontecendo aqui? Não, né? Não é, certo? Então, o que é que você tem que fazer aqui? Pô, aí você tem que lembrar do que você aprendeu, né, no primeiro bimestre. Então, uma das coisas que você aprendeu é isso aqui, ó. Esses dois resistores estão em paralelo. Quanto é que eles valem? 6 vezes 12 sobre 6 mais 12. Isso vai dar 72 sobre 18. Isso aqui vai dar 4. Mas não é só isso. Agora eu vou ter esse resistor aqui que vale 4. Esses caras não tem mais. E um resistor que vale quanto? 8. Ele está em série ou em paralelo? Série. Então, na verdade, eu vou ter um resistor aqui, ó, de 12. E aqui eu vou ter um capacitor de 1/3. Certo? Ele fala que VC de 0 é igual a 0. Certo? Então já sei quem é o VC de 0. Certo? É 0. Não é? Eu preciso saber dele? Preciso. Não é? Que mais? Ele tem o R e tem o C. Tem o RC, vale, que é o tal, não é isso? Não é? Vale quanto? 1/3 de 12. Certo? Então o tal vale quanto? 4. Então quem é o VC de T? Ué, é o V0, VC de 0, E elevado a menos T sobre tal. A gente já viu isso. É só usar essa fórmula. Quanto é que vai dar então? VC de T é igual VC de 0, 30, E elevado a menos tal sobre 4. Não é isso? Menos tal sobre 4. Menos T sobre 4. Tá? É menos T sobre tal. Não é isso? O tal é 4. Legal? Pronto, já encontrei isso aqui. E quem é o VX? Ah, cara, o VX é fácil. Como assim é fácil? Não entendi nada. Isso aqui é o VC, não é? Não é? O VX, galera, vocês concordam que é isso aqui, ó? É em cima do 4? Tem um 8, tem um 4 aqui? Não é isso? Eu não coloquei isso, mas não tinha um 8, não tinha um 4? Agora estou voltando. Isso aqui é um divisor de tensão, galera. Lembra do divisor de tensão? É assim, ó. Vx de T é igual a 4 sobre 8 mais 4, certo? Não é isso que a gente faz? Por que é 4 sobre 8 mais 4? E não é 8 sobre 8 mais 4? Porque você está pegando embaixo, não está pegando em cima. Você está pegando em cima do resistor que você quer saber qual é a tensão. Está dando para entender? Tudo bem? Vai dar, multiplica quem? 30 vezes E elevado a menos T sobre 4. Certo? Vai dar quanto? 4 sobre 12, que é 1/3, vezes 30, 10, E elevado a menos T sobre 4. Já encontrei 1, já encontrei 2, que ele pede, né? Quem é que precisa agora? O I0. Cara, o I0 é o seguinte, olha só. O I0 você pode fazer de várias maneiras, mas olha só, o I0 não é a corrente que está passando aqui, ó, quando estão os dois aqui, não é isso? Esse aqui não é o I0, não é o que está passando em 8? Não é o I0? Tá? Olha só, eu encontrei que isso aqui, essa tensão aqui, ó, era o Vx, não é? Não é? Olha só, o Vx é mais menos, não é? E a corrente I0, ela está indo para cima, do menos para o mais. Então, na verdade, se eu quiser escrever direitinho aqui a lei de Ohm nesse resistor, eu teria que colocar uma corrente para baixo. Concorda comigo? Vocês concordam comigo que a corrente seria para baixo? E essa corrente vai ser o quê? Vai ser menos I0, concordam? Não é? Ou seja, eu posso escrever o seguinte, ó, que Vx de T é igual a R vezes menos I0.
Concordam comigo? Legal? Não é? Não é o Vx de t? Não é o mesmo I0 que está lá para cima? Legal? Então, quanto é que vai ser o meu I0? Vai ser menos Vx de t dividido por esse R aqui, que vale quanto? 4, né? Então, o I0 de t vai ser menos 10 sobre 4 e elevado a menos t sobre 4. Aí, ó. Tudo certinho. 30, 10 e menos 2,5. Certo? Ah, não deu t sobre 4. É porque menos 0,25 é o que? Mais conhecido como menos 1 quarto. Não é isso? Legal? Beleza. Vamos fazer um outro aqui. Mais complicado. Não se preocupem não, que depois a gente vai descobrir como é que faz tudo de uma maneira mais simples, que vocês não têm que decorar nada. Mas eu vou dar para circuitos de primeira ordem, eu vou dar para vocês todos os circuitos de primeira ordem. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Peraí, só um instantinho, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem para fazer. Não tem. Infelizmente não tem. Eu acho que eu peguei e fiz algum, não. Deixa eu só explicar uma coisa rapidinho. Eu vou fazer esse problema aqui, tá? Já. Só que tem um detalhe. Olha só. Vocês concordam que eu acabei de fazer um cálculo todo para um circuito RC, não é? A gente encontrou que o V de T, né? No circuito RC, a gente encontrou que o V de T era igual ao V de 0 vezes E elevado. Aqui é a tensão no capacitor sempre, né? É que eu coloco aqui só, é que aqui ele coloca só, mas é a tensão no capacitor, né? E elevado a menos T sobre tal, não é isso? Onde o tal era igual ao RC e o V0 você conhece. Como assim conhece? Você conhece. Se você não conhecer, você não pode dizer quanto é que vale a saída. Como é que você conhece? É porque o circuito vai te dar alguma... Nesse exemplo que a gente fez, ele falou V de C, 30. Tá bom? Ok? Agora vamos fazer um outro diferente. Ó. Deixa eu fazer aqui um outro diferente. Ó. Aqui, o que acontece? Ele não diz quem é o V de 0. Dá para a gente descobrir aqui quem é a constante de tempo? Você não está abrindo aqui o circuito? Então, quando o T for muito grande, né? Só estou falando isso. Isso aqui vai ser um circuito aberto, não é isso que vai acontecer? Né? Vai ser um circuito aberto. Mas não é isso que a gente quer calcular. A gente quer calcular o V de T, qualquer que seja o T. Né? Aqui, ó, você concorda que ele abriu aqui, eu vou ter um circuito RC padrão, né? Só não é padrão porque esses dois caras estão em paralelo, não é isso? Isso aqui vai dar 4 vezes 12 sobre 16, que vai dar 3, não é isso? Não é? 4 vezes 12 sobre 16, que vai dar 3. Então, na verdade, eu já sei qual é o tal. Concorda que eu já sei qual é o tal do problema? Eu ainda vou ter que analisar esse problema aqui. Mas eu já sei qual é o tal. Quanto é que vale o R? 3. Quanto é que vale o C? 1/6. Quanto é que é o tal? Meio. Vocês entenderam como é que eu calculei o tal? Certo, beleza. Mas não é só o tal que eu preciso. Como assim? O circuito, ele estava na seguinte situação. Durante muito tempo. Certo? Durante muito tempo o circuito estava nessa situação, ok? Legal. O que vai acontecer? Se durante muito tempo o circuito estava nessa situação, isso aqui é um circuito o quê? Aberto. Então eu já vou até apagar ele aqui. Legal? Eu apaguei esse cara, mas na verdade tem um capacitor ali, não tem? Tem. Então tem uma tensão aqui, não tem? Tem.
Mas a tensão nesse capacitor vai ser igual a tensão, por exemplo, nesses dois resistores, concordam que vai ser igual a tensão nesses dois resistores? Porque não é a tensão entre esse ponto e esse ponto, e esse ponto e esse ponto aqui não são os mesmos? Sim? Então basta descobrir qual é a tensão entre esses dois resistores, quer dizer, em cima desses dois resistores, que na verdade eu posso fazer simplesmente, eu posso fazer simplesmente fazendo isso, Deixa eu zerar todo mundo aqui já. O que você está fazendo aí, Abel? Calma, Opa! Ele não deixou. Agora eu não sei porquê. Às vezes quando... Deixa eu dar um undo aqui. E vai deixar. Pronto, agora vai deixar. Como assim? Pronto, agora ele vai deixar. É que ele não deixa... O branco não se sobrepõe ao preto que eu já desenhei. Vocês entenderam o que eu estou falando? Se eu passar aqui, ele volta o preto. Estão entendendo? Aqui, Está vendo? Mas ele se sobrepõe ao preto que já estava no desenho. Então é o que eu estou fazendo aqui. Tá? Como assim? Calma, vou mostrar. Agora vou botar um preto aqui assim. Certo? Ainda tem que fazer mais um aqui, mas não vai estar desenhado aqui. Então, cadê ele? Esse cara vale 3, né? Concordam comigo que esse cara vale 3? Vale 3. 3 ohms. 3 ohms. Legal? Então, olha só. Eu preciso só saber qual é essa tensão aqui. Vai ser a tensão em cima do capacitor que está aqui, entre aspas, sumido. Legal? Ficou entendido? Tá? Então, como é que eu descubro qual é a tensão aqui? Divisor de tensão também, né? Concorda que é divisor de tensão? Vai ser o que essa tensão aqui, VR3. VR3 vai ser 3 sobre 3 mais 6, que multiplica quem? 24. Né? Isso aqui vai dar 3 sobre 9, que multiplica 24. Aqui dá 8. Então, vocês concordam que isso aqui vale 8 volts? Então, galera, a tensão no capacitor... Vou apagar tudo que eu fiz, tá? Vou apagar tudo que eu fiz. Então, a tensão no capacitor, né? Quando estava fechado aqui, vai ser igual a quanto? V0 menos vai ser igual a 8. Legal? Então, pronto, eu já resolvi o problema. Como assim você já resolveu o problema? A tensão no capacitor não é V0 E elevado a menos T dividido por tal? Não é isso? Quanto é que é V0? 8. Quanto é que é 1 sobre tal? 1 sobre tal é 2, certo? O que é 1 sobre tal? Porque aqui é 1 sobre tal vezes T, não é isso? Não é vezes menos T, não é isso? Então isso aqui é E elevado a menos 2T. A resposta aqui. Foi fácil? Foi. Porém, vocês tiveram mais trabalho. Concorda que vocês tiveram mais trabalho? Tiveram mais trabalho. Tiveram que saber, por exemplo, quem era o V0 sem ter dado o V0. Legal? Tudo bem? Legal. Olha só. Vocês concordam? Eu não vou entrar aqui em detalhe não, cara. Vocês concordam que eu posso fazer o mesmo resultado para o circuito RL sem fonte? Não é o mesmo resultado, porque agora eu não vou ter que descobrir quem é o VC de zero. Porque não é ele que não varia. Quem não varia é o IL de zero. Não é isso que acontece? Não é o IL de zero que não varia? Sim? Legal, então. Eu faço os mesmos cálculos. Eu não vou entrar em detalhe. Vocês podem ver na aula que eu vou postar. Tá ok? Mas vocês vão chegar no quê? Nesse resultado aqui. A constante de tempo, isso aqui é o IL de 0 menos, que é igual ao IL de 0 mais, que é igual ao IL de 0, que você vai ter que descobrir quem é, certo? E a constante de tempo é L sobre R, em vez de ser igual a RC, tá? Entenderam isso? Legal? Beleza.
Agora vamos ao que eu falei na aula de hoje, né? Então isso aqui eu já tinha dado nas aulas, na aula que eu não dei para vocês, mas que foi gravada, tá ok? E fiz alguns exercícios, é óbvio, tá? Na aula de hoje, né, nota que eu já falei aqui um pouquinho do nosso degrau unitário, né? Eu já falei sobre isso para vocês hoje, tá? É importante também notar umas coisas interessantes que existem com o degrau unitário, tá? Tá vendo esse degrau unitário aqui? Vou botar ele bem maior aqui assim, tá? Ele é a definição padrão dele, tá? Existe um outro degrau unitário que é esse aqui, ó. Ele é unitário, porém, ele não começa em zero, ele começa em T0. Ou seja, é o degrau unitário deslocado T0 unidades para a direita. Isso vocês já devem ter visto lá em álgebra linear, cálculo, isso é álgebra, tá? Em funções, quando você faz um T menos T0, e esse T0 aqui é positivo, você desloca para a direita T0 unidades. Você atrasa o seu sistema. Atrasa o sistema assim. Antes, o 1 aparecia em 0, não é? O 1 só vai aparecer agora em quando? Em T0. T0 é positivo. Atrasei T0 segundos, concordam comigo? Atrasar e deslocar para a direita é diminuir T0 na função. Ok? Tá, Bel, e que mais? Que mais? Olha só. Concorda que se esse T0 for negativo, o que vai acontecer? Vai ficar o de T menos o menos T0, certo? Ok? Então vai ser o de T mais T0, concordam comigo? Porque o T0 é negativo, é um menos T0, então vai ficar o de T mais. Aí você adianta. Por que você está fazendo isso? Eu vou explicar. Quer ver uma coisa legal? Faz a subtração desse cara com esse cara. Subtração. Subtrair dois sinais. Subtrair dois sinais é o quê? É pegar os sinais, né? E subtrair intervalo a intervalo, certo? Nesse intervalo aqui, quanto é que vale o sinal de cima? Quanto é que vale o sinal de cima aqui? Qual é o valor do sinal? Está aí, pessoal, é 0. Nesse intervalo aqui, quanto que ele vale? Aqui o de baixo. 0. Então, para t menor do que 0, a subtração é 0 menos 0, certo? Agora vamos ver o sinal. Aqui eu vou botar T0. Eu estou fazendo um embaixo do outro, né? Tá ok? Agora vamos pegar esse sinal aqui, ó, para T maior do que T0. Quanto é que ele vale? Quanto ele vale? 1. E esse sinal para T maior do que T0, quanto é que ele vale? Vale 1. Ué, não é 1? Não é isso? Então, a subtração vale quanto? A subtração. Vou colocar aqui a subtração. Já marcando aqui, ó. Aqui e aqui. A subtração vale quanto? Vale 0. E entre 0 e T0, quanto é que vale a subtração? Quanto é que vale em cima? Quanto vale em cima? 1. E quanto é que vale embaixo? 0. Quanto é que vale a subtração? Vocês concordam que eu cheguei nesse sinal aqui? Legal? Esse sinal, pessoal, a gente chama de pulso retangular unitário. Por que unitário? Porque ele tem tamanho 1, certo? O pulso retangular unitário, ele é obtido através de dois pontos. Podem ser dois pontos quaisquer, não precisa ser 0 e T0, pode ser A e B. E ele é obtido da seguinte forma, tá? Ele é obtido pela seguinte equação. Ele é 0 aqui, ele é 0 aqui e ele é 1 aqui. Ele é obtido pela seguinte equação. U de T
menos A menos U de T menos B. Isso serve tanto para positivo ou zero, ou negativo, quanto para B, positivo ou zero, ou negativo. E aí, quando for o A negativo, em vez de aparecer, se o A, por exemplo, tiver aqui um A', por exemplo, aí vai ser U de T menos A', que aqui é uma linha negativa, concordam comigo? E aí vai ser o quê? Vai ser U de T mais A', menos U de T menos B. Concordam comigo? Ok? E se o B tiver ali à direita, for um menos B', aí vai ser U de T mais A' menos U de T mais B', não tem problema nenhum. Vocês entenderam que é a mesma coisa? Então, é importante conhecer esse cara. Isso é, na verdade, o U de T é importante porque ele é usado nos problemas como chave. Estão entendendo? Exemplo, né? Exemplo, aqui, ó. Está aqui o exemplo. Ó, isso aqui é uma chave, não é? Que ela muda de posição quando t é igual a zero, não é? Notem, quando t é menor do que zero, está aparecendo alguma tensão entre A e B? Não, né? Tem um curto-circuito. Agora, quando t é igual a zero, né? Quando você muda, vai aparecer o quê? Uma tensão V0, concordam? Estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Então, em vez de você escrever assim, você podia fazer isso. V0 vezes U de T, A e B. Vê se não é a mesma coisa. Vocês concordam que é V0 e T, A e B? Não é a mesma coisa? Sim ou não é? É? Legal? Ah, tá. Legal. Bacana. Isso é importante? Bastante. Bastante. A gente vai usar vários problemas que vai aparecer isso aqui. Então você já sabe que isso aqui é como se fosse isso. Cada um tem a sua equivalência, digamos assim, né? Ok? Um equivale ao outro. Ok? Beleza? Beleza. Bom, o que é que a gente aprendeu na aula de hoje? Eu ensinei para o pessoal da turma 1. Eu ensinei, vocês vão ter a aula, inclusive a aula está bem completa, com essas recordações que eu dei agora para vocês também, etc. Tá ok? Mas eu ensinei para eles o quê? Eu ensinei para eles até de uma maneira um pouco rápida, né? O que acontecia, né? Quando você tinha não só o circuito, né, original, digamos assim, tá? Não só o circuito original, não só o RC parado aqui, ó, tá vendo? Tá aqui. Esse é o circuito que a gente viu lá, a gente viu hoje, certo? Não viu hoje para encontrar o RC? O RL a gente nem viu, mas vocês entenderam que o RL ia chegar no mesmo raciocínio, ia de novo ter um log neperiano, que eu ia botar um E elevado, só muda as constantes, certo? É tudo que é feito para capacitor, você faz para indutor, tá ok? No capacitor a gente não encontrou um V de T igual a um V0 E elevado a menos T sobre tal, certo? No indutor você vai encontrar um I igual a I0 E elevado a menos T sobre tal. Só que no indutor é I, no capacitor é V, certo? Porque é justamente as coisas que não variam instantaneamente. A gente já viu isso por quê? Porque o indutor não é V igual a L dI, então o I não pode variar. O capacitor não é I é igual a C dV, a tensão não pode variar, certo? Não variar, que eu falo, não variar de uma maneira brusca, certo? Ok? Até pode, mas aí você vai ter uma descontinuidade, você vai ter uma coisa que a gente chama de impulso unitário, que é a derivada do degrau. Como assim impulso unitário é a derivada do degrau? Lembra que eu acabei de falar que o degrau é esse? Aqui vale 1, aqui vale 0. Vai derivando, quando você deriva aqui, é derivada de 0, não é? É 0. Vai derivando, aqui é derivada de 0, não é? É 0. Derivada de 0 não, derivada de 1. Mas derivada de 1 é 0, porque é constante, né? E no 0? Pô, no 0 é derivada não é tangente do ângulo. O ângulo aqui é 0, então é 0. O ângulo aqui é 0, então é 0. O ângulo aqui é 90. Tangente de 90 dá quanto? Infinito. Tá ok? Tangente de 90 graus é infinito.
Por quê? Porque é infinito dividido por, né, nada, né? É infinito. Tá legal? Certo? Ah, tá. Então, a derivada do degrau dá problema, né? Dá. É uma função chamada impulso unitário. Tá? É a derivada do degrau. É delta de t. Isso aqui é um delta. É que vocês estão acostumados com delta assim, né? Não é isso? Mas esse é um delta minúsculo. Tá legal? Mas vocês não precisam saber. Vocês vão ter que ver isso em sinais e sistemas. Tá? Beleza. Olha só. O que a gente viu até agora é isso aqui, não era? O RC padrão, sem fonte. Tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei e coloquei uma fonte para T maior ou igual a zero no circuito. Ou seja, note, o circuito estava sozinho antes, certo? Estão vendo aqui? Era só o C. Nem tinha. Qual era a tensão aqui, se fosse esse circuito aqui? Qual era a tensão aqui, no V0 aqui? Era zero. A não ser que ele tivesse carregado para um outro lado, sei lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É zero, porque não tinha nada no circuito. Certo? A não ser que ele falasse, ó, a tensão no capacitor zero é 10 volts, sei lá, ele está carregado. Peguei ele carregado carreguei ele com a fonte e botei no circuito. Mas aí ele tem que me avisar isso, certo? Ok? Mas olha só, ele está sem fonte. Aí eu vou pegar e vou colocar, além do R, eu vou colocar a fonte. Estão vendo aqui? O circuito agora eu coloquei uma fonte. Estão vendo aqui? Coloquei uma fonte. O que vai acontecer? As equações vão mudar. Notem, não decorem, tá? Não se preocupem aqui. Se quiserem ver com mais detalhe, podem ver a aula anterior. Mas as equações vão mudar. Ó. Por quê? Porque agora, quando você fizer a lei de Kirchhoff das correntes, né, vai ter o quê? Na verdade, não é nem... a lei de Kirchhoff das correntes. Ele faz aqui ele quer saber quanto é que é essa corrente aqui. Quanto é que é essa corrente aqui? Lembra que a corrente para cá é essa tensão menos essa tensão dividido pelo R? Ou você também pode fazer menos ao contrário, né? Botar essa menos essa, né? Dividido pelo R, se você botar a corrente assim, ó. Mas aí é corrente negativa, né? Tá certo o que eu estou falando? Né? Se você botar a corrente para cá e uma corrente para cá, as duas correntes têm que dar zero, concorda comigo? Soma das duas vai dar zero. A corrente para cá é essa tensão menos essa tensão dividido por R. Ó, essa tensão menos essa tensão dividido por R. E a corrente para cá é da equação do capacitor, né? C dV dt, certo? Então você chega a essa equação diferencial aqui. E aí eu arrumo ela para ficar um dV dt aqui e um menos VS do outro lado, certo? Vezes U de T, né? Porque isso aqui, ó, esse U de T aqui é multiplicado aqui. Mas se você multiplicar ali, né? É a mesma coisa, porque é tudo para T maior do que zero, né? Os dois caras são para T maior do que zero. Por isso que aparece esse U de T aqui. Isso aqui é para T maior do que zero. Aí você coloca aqui. Aí o que você vai ter? Eu não vou entrar em detalhes, não. Eu expliquei direitinho na aula anterior. Vai ter a mesma coisa, eu vou fazer, só que em vez de fazer uma integral indefinida, eu fiz uma integral definida entre T igual a zero e T igual a um T qualquer, T grande. Estão vendo? Aí fiz todas as contas aqui e encontrei essa equação aqui, ó, que é a equação que interessa para a gente, que é essa aqui, ó. V de T é igual a V de S mais V menos VS, V0 menos VS, elevado... Na verdade, eu encontrei um V de T grande, mas como T grande podia ser qualquer, eu botei T pequeno, tá bom? É assim que faz essa coisa aqui. Então, você teria que decorar isso, ou seja, nesse caso, você precisa de 3 coisas para resolver o problema. Mas 2 você já precisava. Vocês lembram qual é que vocês precisavam? De que você precisava antes? De V0, certo? E de tal, não era isso? Mudou? Mudou o problema? Mudou. Agora você precisa também desse VS, certo? Desse VS. Quem é VS? VS, galera, é essa fonte aqui. Mas VS também é o quê? Cara, também é a tensão no infinito. Vocês concordam que no infinito VS é igual a V infinito? Por quê? Porque olha só, no infinito isso aqui não é um circuito aberto? No infinito isso aqui não é um circuito aberto? Não é? Não é um circuito aberto? Se é um circuito aberto, passa a corrente nele? Não, então não passa a corrente no resistor também. Concordam? Se não passa a corrente no resistor, tem queda de tensão em cima do resistor? Não.
certo? Nem queda, nem elevação, certo? Então, a tensão no capacitor vai ser a tensão na fonte, que é VS, que é fixa. Tá dando para entender? A VS é fixa? Sim, ela é fixa, só que antes ela não existia. Depois ela existe, né? Depois de T igual a zero. Mas ela é fixa, é VS, tá? Então, o que você tem que usar para resolver, né? Você precisa encontrar a tensão final do capacitor, que na verdade é a tensão da fonte. É que tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes tem mais de uma fonte, vocês estão entendendo? Por isso que eu coloco assim. Mas você tem que encontrar isso aqui, ó. A tensão no final do capacitor, a tensão inicial e o tal. E a equação é essa. Obviamente, galera, obviamente, né? Para o indutor vai ter uma equação igual. O que vai mudar? O tal. E agora você não precisa mais do VS, você precisa do IS, que é uma fonte que você coloca no circuito. Não nem coloquei aqui, mas é uma fonte de corrente que você coloca no circuito, certo? Mas na verdade, em vez de você pensar nisso, é melhor você colocar que você precisa do I de infinito, que é a mesma coisa. Tá dando para entender o que eu estou falando? É o I de infinito. Legal? Bacana mesmo, Bel. Legal. Vamos fazer um problema? Vamos fazer esse problema aqui, tá? Vou copiar. E vou colar. Deixa eu botar mais umas folhas aqui. A gente vai precisar. Ok. Vou copiar e vou colar. Ok. Vou colar aqui. Colar aqui. Colar. Beleza. Deixa eu puxar ele mais um pouquinho para cá. Ok. Olha só, ele fala assim: determine V de T para T maior do que zero no circuito da figura 7.44. Suponha que a chave esteja aberta a um longo período, tá? E que é fechada em T igual a zero. Se ela está aberta a um longo período, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai analisar. Bom, vocês concordam que é um circuito, quando eu fechar a chave, vai ser um circuito que vai ser um RC com fonte, certo? Não é isso? Porque a fonte está aqui, não é? Não é isso que vai acontecer? Quando eu fechar a chave, não vai ser um RC com fonte? O que eu preciso descobrir para determinar a solução de um circuito RC com fonte? Vou copiar até isso aqui, ó, que aí você já vai... Isso vai estar na prova, tá, pessoal? Não vai precisar decorar, não, tá? Ó, eu sei que a equação é essa. Pô, para eu descobrir, eu preciso saber quem é o valor de V0 mais. Eu preciso saber qual é o valor de V mais infinito. E eu preciso saber qual é o valor de tal. Concordam comigo? Tá? Tal é o mais fácil. Como assim tal é o mais fácil? Né? Tal, não é? Eu vou fechar aqui a chave. Não vou fechar aqui a chave? Não vou fechar essa chave aqui? Aí vai sumir. Quer dizer, não é bem mais fácil, não. Tá, deixa eu explicar. O que vai acontecer? O circuito vai ficar com duas fontes aqui, estão vendo? Quando eu fechar. Não é? E tem, na verdade, dois resistores, né? Não é só o RC. Não é isso? Vai ter duas fontes e dois resistores, certo? E aí o que vai acontecer? Bom, você tem que olhar a resistência equivalente. Vocês lembram de onde a gente aprendeu a resistência equivalente? Na resistência de Thevenin, lembram? Você tem que encontrar qual é a resistência de Thevenin entre os pontos do capacitor, porque vai ser a resistência equivalente, certo? Que o capacitor enxerga, vocês estão entendendo? O que vai acontecer? Para a gente encontrar o Thevenin, lembra que a gente zera isso aqui, não é? Então, a resistência equivalente aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser isso, ó. Aqui está o capacitor. Aqui tem um resistor de quanto? De 2. Aqui tem um resistor de quanto? De 6. Qual é a resistência equivalente? É 8? Não, é o quê? Que vai dar quanto? É o quê? É 12 sobre 8, certo?
Isso aqui é o R que você quer para encontrar o RC. Vocês entenderam? Legal? Esse aqui é o R equivalente. Então, quem é o tal? Vai ser R equivalente vezes C. Quanto é que é o R equivalente? 12 sobre 8. Quanto é que é o C? 1 sobre 3. Certo? Quanto é que é o RC? Tá fácil, né, galera? 12 sobre 24, que vai dar meio. Então, eu já sei que isso aqui, ó, essa parte aqui eu já descobri. Como assim já descobriu? Já descobri. É E elevado a menos T dividido por meio. Que vai dar quanto? E elevado a menos 2T. Falta descobrir só o V0 mais e o V infinito. Certo? Como é que você descobre isso? Vou pegar aqui, ó. Copiar. Podia ter começado pelo V0 mais, tá, pessoal? Só peguei aqui porque eu queria falar sobre a resistência equivalente, tá legal? Mas eu vou fazer isso aqui, vou colar. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Tem muito material aqui. Deixa eu recortar aqui. Agora vamos analisar o quê? Vamos analisar antes de fechar a chave. Antes de fechar a chave, certo? Por que antes de fechar a chave? Porque aí eu encontro quem é o V0. Não é isso? Não é isso que eu vou fazer? Vou encontrar antes de fechar a chave. Antes de fechar a chave, o circuito era esse aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar ele. Vou pegar ele aqui, ó. Antes de fechar a chave. Opa! Antes de fechar a chave ele não era assim? Certo? Na verdade, antes de fechar a chave, isso aqui, ó, eu vou até continuar. Eu vou até deixar aqui o V, mas eu vou apagar aqui o resistor. O resistor não, o capacitor. O capacitor não era um circuito aberto. Qual vai ser essa tensão aí? Passa a corrente em 2? Passa a corrente em 2? Não. Não estava fechada, não é? Antes de fechar a chave do circuito já não estava lá um tempão? Não é isso? Então não passa a corrente em 2. Então quanto é que é V? Que é o V0, teoricamente, V0 menos, vamos botar assim. É para V para T menor do que 0. V de T quando T menor do que 0. Ou seja, eu vou encontrar o V de 0 menos, né? Porque T menor do que 0 é V de 0 menos, né? Quanto é que é isso aqui? Tá fácil demais. Quanto é que é? 15. Certo? Beleza. Agora eu vou pegar esse cara aqui, copiar e vou colar aqui. Por quê? Porque agora eu quero ver o outro caso. Qual é o outro caso? É quando T, ó, agora eu quero ver o V de infinito, não é? Eu quero ver o V de infinito. O V de infinito, olha só como é que a gente vai fazer a análise. Ó, continua zerando esse cara aqui, certo? Esse cara aqui agora vai entrar no meu problema. Ele vai entrar no meu problema. Agora eu vou ter que colocar o quê? Um cara aqui. O que é que vai acontecer aqui? Não precisa fazer TV nenhum, não. Aqui o que eu vou fazer é simplesmente... Poderia, mas aqui não vale a pena. Olha só. É só você fazer isso aqui, ó. Colocar uma corrente I aqui. O que é que vai acontecer? Você concorda que aqui vai ter uma tensão aqui que vai ser 2I? Aqui vai ter uma tensão que vai ser quanto? 6I? Certo? Não é? E aí, o que que você vai ter? Você vai ter que menos 15, fazendo LLKT, né? Menos 15, mais 2i, mais 6i, menos 7,5 é igual a 0. 8i é igual a 22,5 e é igual a 22,5 sobre 8. Também conhecido como 45 sobre 16. Não quero usar vírgula não, sou chato. Tá ok? Então, 45 sobre 16. Tá legal?
Ok, essa é a corrente I, mas é isso que você quer? Não, na verdade você quer o seguinte, ó, você concorda que o que você quer é a tensão entre esse ponto e esse ponto? Não é isso? Não é? Você pode pegar a tensão entre esse ponto e esse ponto, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, concorda? Pelo lado direito vocês concordam que V, vamos lá, V vai ser igual a mais 6I menos 7,5? Concordam que vai ser a tensão aqui menos essa tensão aqui, não é isso? Se andar para a direita, você concorda que vai ter uma tensão aqui que vai ser o V? Não é? Ok, quanto é que vai dar isso então? Vai dar 6 vezes 45 sobre 16 menos 15 sobre 2, tá? Aqui eu vou fazer as simplificações, vai dar 3, aqui vai dar 8, eu vou multiplicar por 4, isso tudo vai dar 3 vezes 45 menos 60 sobre 8. Então o V vai ser 3 vezes 45, 135 menos 60, 75. 75 sobre 8. Tá, esse V aqui na verdade é o V de mais infinito. O circuito já entrou em estabilidade, o capacitor já não passa corrente nele, certo? Mas tem uma tensão em cima dele, não tem uma tensão em cima dele? Tem, quanto é que é? 75 sobre 8, tá? E agora? Eu posso escrever a minha solução, pô, já tenho tudo. Vai ser V de T, vou pegar até aqui de novo, vou copiar aqui para a gente colar. Ó, copiar, e eu vou colar aqui, ó, colar. E vou colocar aqui o quê? Vou colocar aqui os valores que eu já sei. Os valores que eu já sei. V de 0 é 15. V de infinito é 75 sobre 8. E o tal é quanto? É meio, na verdade. Tal é meio. Tá? Aí eu só substituir aqui, ó, V de T igual 75 sobre 8, mais, aí vai ser V de 0 mais 15, menos V de infinito, 75 sobre 8, vezes E elevado a menos T sobre meio. Vou botar isso aqui, vai ser 75 sobre 8, mais, aqui eu vou botar 120 menos 75 sobre 8, E elevado a menos 2T. 15 não é sobre 2? Era 15 sobre 2? Não, era 15. Sobre 2 não, é 15 mesmo. Certo? Ok? Você vai aparecer, o 15 sobre 2 apareceu aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Tá? Mas não foi naquele não. Tá? Aqui é 15 mesmo. Tá? Isso aqui vai dar quanto? V de T. Aí você pode botar que vale 1/8 de quem? De 75 mais 75 mais 45, né? 45, não é isso? 45 sobre 8 vezes E elevado a menos 45 sobre 8, não, 45, né? 45. Elevado a menos 2T. E, galera, pode fazer que nem no livro também, dividir isso aí, tá certo? Ok? Ficou entendido? Essa aqui é a resposta. Na verdade, o certo é colocar aqui, ó, vezes U de T, né? Isso aqui é para ter maior do que zero, né? Tá certinho, né? Porque quando T é igual a zero, né? Quando T é igual a zero, isso aqui vai dar 1, né? Vai dar certinho lá. Vai dar 120 sobre 8, vai dar 15, certo? Não é isso? 120 sobre 8 vai dar 15, não é? Quando T é igual a infinito, né? O que vai acontecer? Vai dar 0, né? Vezes 45 vai dar 75 sobre 8, que a gente já tinha encontrado aqui, né? Não é isso? Né? Dá certinho. Legal? Tá? Ah, mas aí você não confere a constante de tempo. Realmente, a constante de tempo vocês podem ter errado.
mas algumas coisas vocês acertam mesmo não conhecendo a constante de tempo. Vocês concordam comigo? Mesmo que vocês errem a constante de tempo. Legal? Beleza, tá? E aí dá para fazer outros exercícios. Só que eu quero explicar para vocês uma outra coisa aqui, tá? Na verdade, o que a gente teria que fazer agora? Fazer um exercício com fazer um exercício com corrente, né? A gente não fez aqui nenhum ainda, certo? Mas eu fiz na aula passada e vocês podem ver no livro. E depois disso acabaria o nosso assunto, que é você pegar circuitos de segunda ordem. Qual é a diferença do que a gente viu? As equações que a gente resolveu aqui foram equações diferenciais ordinárias de primeira ordem e lineares, certo? A resolução foi bastante fácil. A gente colocou lá um log neperiano e encontrou um e elevado, certo? Primeira ordem vai dar um e elevado, ok? O que vai ser segunda ordem? É que vai ter duas derivadas de segunda ordem. Vai ter derivada da derivada, certo? E aí o que acontece? Primeira ordem é como se tivesse uma raiz só. Uma raiz só, uma equação de uma raiz só, é um e elevado, certo? Segunda ordem você pode ter duas raízes. Só que segunda ordem você pode ter duas raízes reais. E aí, faz o maior sentido. Se tem duas raízes reais, né? E primeira ordem, uma raiz era um e elevado, duas raízes reais vai ser 2e elevados. Vocês estão entendendo? Vai ser a solução A que multiplica um e elevado a menos AT mais um B que multiplica um e elevado a menos BT. Vocês estão entendendo? Vai ter duas constantes de tempo diferentes, certo? Tem dois e's elevados, e duas A e B, certo? Através das condições de contorno, ou seja, condições de zero, de infinito, etc., você descobre quem é A grande, quem é B grande, quem é a constante de tempo 1 e a constante de tempo 2. Concordam comigo? Legal. Mas você também pode ter duas raízes reais e iguais. Nesse caso, a constante de tempo vai ser a mesma, tá? Porém, você não vai ter um A elevado a menos AT. Você vai ter um A elevado a menos AT mais um B que multiplica um T e elevado a menos AT. Então, em vez de você ter só um e elevado a menos AT, você vai ter um T e elevado a menos AT, entenderam? Mas ainda vai ter o A e a grande e B grande. Está dando para entender o que eu estou falando? Esse A grande e B grande são... Eu não vou escrever aqui não para não perder tempo, tá? E você ainda pode ter raiz complexa. E quando você tem raiz complexa, a solução é mais complicada ainda, porque você vai ter um cosseno de ômega t, um seno de ômega t, um e elevado a menos AT e mais constantes, certo? Beleza. Ou seja, notem, vocês já perceberam que eu passei do RC sem fonte, que foi fácil. O RC com fonte já tem um trabalhinho maior, já tem que descobrir uma coisa certa. E imagina a segunda ordem. Você está entendendo? Eu estou falando, começa a complicar. Então eu vou ensinar para vocês uma maneira de... Você pode até usar a maneira que eu vou ensinar agora em circuitos... Vou ensinar agora, porque agora não dá nem tempo de ensinar, mas eu vou usar em circuitos de segunda ordem, mas pode ser usado em primeira ordem também. O que é que você vai ensinar, Abel? Eu vou ensinar isso aqui. Não está mais para baixo. Vou ensinar isso aqui. Vou ensinar um negócio chamado transformada de Laplace. Tá ok? Vocês vão aprender transformada de Laplace comigo no ano que vem, né? De uma maneira muito mais detalhada. Porém, eu vou ensinar transformada de Laplace no que interessa para a gente, para nós em circuitos, certo? Vocês vão aprender transformada de Laplace para usar em circuitos, certo? Como assim você vai ensinar transformada de Laplace para usar em circuitos? Eu explico. O que é a transformada de Laplace? Transformada de Laplace é uma operação matemática. O pessoal chama de transformada. Tem várias transformadas que vocês vão aprender. Talvez em cálculo o professor até ensine, mas não com muito detalhe, tá? Mas com muito detalhe vocês vão ver em circuito não. Aqui não, mas em sinais e sistemas
Vocês vão aprender com muito detalhe a transformada de Laplace, a transformada de Fourier. Essas duas transformadas são para sinais contínuos no tempo. E vocês vão aprender a transformada Z, que é para sinais discretos no tempo. Essa é a mais importante se vocês quiserem usar na prática. Por quê? Porque hoje tudo é discreto no tempo. O cara pega um sinal que é contínuo no tempo, ele amostra ele, transforma num sinal discreto no tempo. Tá? Por quê? Para usar no computador. Tá? Então, transformada Z é o primeiro assunto que vocês aprendem numa matéria chamada processamento digital de sinais, que inclusive não se usa mais esse nome. Isso aí era bem anos 80, 90. Hoje se usa o nome processamento de sinais em tempo discreto, que é o mais correto. Bom, o que é a transformada de Laplace? O que é a transformada Z? São transformadas, como o nome diz. Você sai de um domínio, sai de uma coisa que você está trabalhando. A gente está trabalhando agora tudo no tempo, não é isso que a gente está trabalhando? Tempo t igual a zero, t igual a infinito, não é isso? Você sai do tempo t igual a zero, do tempo t, e você vai para a frequência complexa, nesse caso S, né? Em transformada de Fourier é uma frequência que a gente chama de ômega, tá? Mas aqui é S, tá? Ou seja, a definição é, esse símbolo aqui quer dizer transformada de Laplace D. Transformada de Laplace D, f de t, é a integral de 0 menos até mais infinito de f de t elevado a menos st dt. Agora, por que integral de 0 menos até mais infinito? De 0 menos é porque você tem que fazer transformada de Laplace de várias funções que começam, digamos, em 0 menos, certo? Então é bom você poder fazer essa integral. Mas por que não de menos infinito até mais infinito? Existe a transformada de Laplace de menos infinito até mais infinito. É chamada transformada de Laplace bilateral, tá? A gente não usa ela porque quando você usa a transformada de Laplace bilateral, você tem que se preocupar com uma coisa que a gente vai explicar, vocês não precisam saber disso, chamada região de convergência. Eu não quero ter que me preocupar com região de convergência, tá? É uma coisa muito matemática para o engenheiro, tá? Aí você fala, tudo bem, você pode usar essa transformada de Laplace aí, só que só vai funcionar para sinais, circuitos, coisas que a partir de zero. Pô, cara, mas vamos combinar, né? A maioria dos circuitos que a gente viu até agora, a gente está analisando ele é o quê? A partir de zero. Mas a gente encontrou ele antes de zero. Sim, antes de zero era facinho, pô. O difícil era depois de zero, concorda comigo? O circuito RC complica depois de zero. Antes de zero ele é facinho, pô. Facinho, porque o capacitor é um circuito aberto e o indutor é um curto-circuito. Concordam comigo? Então, para a gente funciona muito bem. O que acontece então? Cara, você sai de uma coisa no tempo e entra numa coisa da frequência. Cara, sabe o que acontece quando você tem transformado de Laplace? Olha que coisa legal, ó. Eu vou fazer isso aqui. Essas aqui são simplificações de modelos aqui, ó, do resistor. Opa! Andou. Deixa eu apagar isso tudo logo, já tá balançado mesmo? Então deixa. Deixa eu voltar com essa figurinha mais para cima. Ok. Já está aí? Já. Mais um pouquinho. Tá bom aí. Aí já melhorou. Tá. Olha só. Aqui nós temos representações do resistor, né? Do indutor e do capacitor. Representações mesmo, né? Bem simples. Resistor, capacitor, indutor no domínio do tempo. E aqui nós temos as equações do resistor. Do capacitor é essa, lembra que é essa aqui? Que a gente falou? E do indutor é essa aqui, lembra que é essa aqui? Agora você concorda que você pode integrar? E você encontra, se você integrar, você vai encontrar a tensão? É só botar esse C para o outro lado, você vai encontrar a tensão? Mas vai ficar um integral aqui, não vai ficar um integral aqui? Vai, tá? Em vez de você integrar num tempo qualquer, você integra de T0 em diante, de 0 em diante. Por quê? Porque aí se você integra de 0 em diante, o resultado anterior é o V0, né? O resultado da integral é uma soma sempre. Você não pode falar que a integral até um V de t é a integral até V0, que é o V0, mais
uma integral do 0 até t, não é isso que a gente está calculando? É isso aí. Então a gente fica com isso aqui, ó, tá? Essas duas. Porra, a gente já viu que quando você tiver capacitores e indutores, a coisa complica, a gente chega em equações diferenciais. E olha só, se eu tiver capacitores e indutores juntos, vai aparecer equações diferenciais de segunda ordem. Tá legal? Ok? Beleza. Olha que coisa interessante. Isso aqui, né? Isso que está aqui, né? Isso que está aqui, isso que está aqui, isso que está aqui e isso que está aqui. Se você fizer a transformada de Laplace, você chega numa coisa que não tem integral, estão vendo? Não tem integral. Aqui já não tinha, né? Então meio que fica igual, perceberam? Mas aqui não tem integral. E é por isso que a gente vai usar a transformada de Laplace, porque olha só, não tem integral. E fica uma coisa parecida. Olha só, vamos pegar, eu vou até apagar isso aqui. Vamos pegar essa coisinha aqui, ó. Vamos pensar, vários casos a gente sabe que o V0 é igual a zero, não é? Vamos supor que o V0 seja igual a zero aqui. Só para facilitar. Viram a equação que sobrou aqui do I? Né? Olha só, essa equação aqui é quase um V igual a RI, concordam comigo? Não é não, é igual a um I igual a SCV, tá? Eu vou arrumar aqui, eu vou botar assim, ó, V de... porra. Eu vou botar aqui, ó, V de S é igual a 1 sobre SC vezes I de S. Vezes I de S. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não V igual a RI, onde o R é esse cara aqui? Vocês estão vendo o que eu estou falando? Não V igual a RI, onde o R é esse cara aí? Não é? Porra, cara, que maneiro isso! Pois é, muito maneiro. Muito maneiro. Sabe por que é muito maneiro? Porque se você, então, substituir, nota que aqui em cima já tem um V igual a RI, né? Só que é um RI mais uma coisinha aqui. Essa coisa aparece porque transformada de Laplace de constante é constante dividida por S. Entendeu o que apareceu aqui? Então, por isso que apareceu isso. Olha que legal isso, cara. Olha aqui. Se você substituir o circuito no tempo, que é esse aqui, que tem lá o capacitor, por esse aqui, cara, é como se isso aqui fosse uma resistência, isso aqui fosse uma fonte normal, e você trabalha como se fosse o que a gente já estava acostumado a fazer. O circuito sem ter derivada, sem ter integral. Vocês estão entendendo? Só que aparecem quem? Aparecem os caras aqui que são chatos, né? Toda hora eles aparecem. Estão vendo aqui que eles estão aparecendo? Os S. Estão vendo que os S aparecem? Beleza. Aí a gente vai ter que saber fazer a volta, digamos assim. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, eu fiz aqui um problema usando, né, um problema que a gente já tinha feito, tá? Não foi esse, eu não cheguei a fazer aqui não, né? Mas fiz na turma anterior usando os S, ó. Aí ficou um circuito, tá vendo que isso aqui é um circuito RC? Desculpa, RC não, é um circuito resistivo onde tem 3 resistores, um vale, aqui eu até apaguei aqui, ó. Um vale 2, o outro vale 3, o outro vale S sobre 3, vocês viram isso? Estão vendo aí? E tem 2 fontes, uma vale 5 terços e a outra vale 10 sobre S, certo? Aí eu fiz esse problema aqui e encontrei, né? E encontrei esse resultado aqui, ó, né? Que é 2 mais 3 e elevado a menos 15t, né? 2 mais 3 e elevado a menos 15t, certo? Fiz usando Laplace, tá? Você viu que eu não fiz muitas contas não aí, umas 6 linhas, não foi isso? Tá? Tudo bem, no outro exemplo que eu fiz esse problema, cadê ele? Acho que eu fiz antes, vamos ver se foi aqui. Acho que foi esse aqui. Ó, esse é o problema aqui, original, tá? É esse? Não. Não é esse mesmo, tá? 3 não, 2 mais 6, eu falei 2 mais 6, mas, na verdade o resultado foi 2 mais 3, mas os resistores que nós tínhamos lá, né, apareciam lá, né? Cara, não é esse aqui, não é esse, eu fiz antes.
Tá. O que eu quero mostrar é o seguinte, é que você consegue fazer o mesmo problema que você poderia ter feito usando a transformada de Laplace do que você usando as técnicas que a gente vai utilizar, certo? Só que vocês vão ver que para circuitos de primeira ordem, você pode usar as técnicas que a gente ensinou. Não vai dar muito trabalho, é fácil chegar. Mas para circuito de segunda ordem, Laplace é muito mais fácil de usar. Tá dando para entender? Onde eu quero chegar, né? Mas notem, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem na prova. Então, como eu vou ter circuito de segunda ordem a partir da aula que vem, né? A gente vai ensinar como é que funciona o Laplace. Você fazer a equivalência, ou seja, usar essa tabela aqui, ó, que vai estar na prova, é bem fácil usar essa tabela aqui, tá? Usar essa tabela aqui é bem fácil. O que é difícil? Difícil é chegar no resultado. Você vai chegar no resultado assim, ó, presta atenção. Ó, você chega que a corrente é isso aqui, tá vendo? Só que essa é uma corrente que depende de quem? De S. Você não quer, você quer uma corrente que dependa de quem? Do tempo, não é isso? Aí tem que fazer a volta. Aí fazer a volta, a primeira coisa que você vai tentar é usar a tabela para tentar fazer a transformada inversa disso aqui. Estão vendo aqui? S2, S mais 15, 5S mais 30. Vocês vão ver que isso não existe na tabela. Mas vocês vão descobrir que na tabela tem isso aqui, ó. 1 sobre S, ou A sobre S, sei lá. A transformada inversa é A U de T, e o B sobre S mais 15, a transformada inversa está lá na tabela, é B elevado a menos 15. Está dando para entender o que eu estou falando? Na verdade, na tabela não está 15, né? Está um B qualquer, um Bzinho qualquer. Vocês estão entendendo, né? Porque aí ele vai botar para N, um N qualquer. Vocês estão entendendo? Um NT. Legal? E aí o que você faz? Você tem que transformar isso aqui nisso aqui. Vocês talvez já tenham visto isso, expansão em frações parciais. O professor de cálculo vai ensinar isso talvez. Você inclusive resolve algumas integrais fazendo isso aqui. Legal? E aí, notem, eu calculei, né? A expansão em frações parciais é bem rápido. O cálculo, ó, encontrei que A igual a 2 e B igual a 3. E rapidamente eu descobri que a minha transformada inversa era 2U de T mais 3 e elevado a menos 2t, menos 15t, U de t. E essa era a resposta do I de t. Poderia ter feito isso aqui usando as técnicas, vou fazer até para mostrar para vocês, certo? Mas não hoje, tá legal? Porque hoje já está mais do que o necessário. Legal, galera? Tá dando para entender mais ou menos? Legal? A gente vai fazer agora, e aí terminou a nossa matéria, hein, galera? Só fazer transformada de Laplace e acabou, e fazer só exercício. A aula que vem já vou dar a lista para vocês. Nossa prova será no dia 29 de julho. E a prova de quem perdeu, tanto a primeira como a segunda, vai ser no dia 1º de agosto. Tá ok? Que é o último dia de aula. Legal? Beleza, galera? Muito essa bom, né? Essa prova de quem perdeu pode ser também de quem acha que a nota está baixa? Não pode. Você só deu uma